Professor Antônio Delfim Neto, ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Teve acordo para esse orçamento maluco aí? Quem que vai pagar a conta, hein, professor Delfim? Bom dia pro senhor. Bom dia, Pedro. Bom, quem paga a conta é sempre a população. E não existe ninguém para o qual se possa cobrar, a não ser da própria população. Na verdade, eu já tenho dito, é uma lambança. Isso não é orçamento. Nós estamos realmente caminhando de mal a pior. Essa CPI talvez seja uma salvação. Vai mostrar quantos brasileiros o governo matou por sua dissídia. O professor, só antes do Edu e da Thaís, só pra gente, antes de entrar no assunto da CPI, eu queria te perguntar uma coisa. A imagem do ministro Paulo Guedes como um defensor liberal, depois de toda essa história que a gente acompanhou aí do orçamento e essa manobra que o Congresso teve de fazer aí com orçamento extra para conseguir acomodar as coisas, ela fica manchada? Eu acho que o tamanho do Guedes está diminuindo e diminuindo rapidamente. É uma pena. Trata-se de um bom profissional. Mas eu acho que o governo, na verdade, prometeu uma coisa e está fazendo outra. Bom dia, gente. Bom dia, professor Delfim. Ontem no jornal, na edição da noite aqui da Rádio Bandeirantes e do Band News TV, eu chamei essa nova versão aí do orçamento de sótão de gastos, né? Porque em cima do teto só pode ter o sótão, isso né? mesmo. E o problema é que o peso na estrutura é o mesmo, professor. Vai afundar. Na verdade, a estrutura não vai resistir. Qual é a visão que o senhor tem, professor, desse processo legislativo que levou à confecção desse orçamento? O Executivo não percebeu o que estava acontecendo, professor? Não há mais essa divisão. Está tudo misturado. Executivo não é nada e legislativo virou tudo. De forma que você tem um sistema que não funciona. Bom, vamos falar da CPI então, professor. Pelo que a gente vê aí, tem uma ampla frente, né, de componentes na CPI que já estão dando declarações de que vão fazer questionamentos sérios em relação ao governo, né? O que a gente pode esperar dessa CPI? O que vai acontecer depois da CPI em relação ao Palácio do Planalto, hein, professor? Olha, essa CPI é fundamental. Ela vai dar uma ideia, realmente, de quanto brasileiros o governo matou por dissídia, por não ter entendido, na verdade, por ter preconceitos, por ser terraplanista. O governo não teve nenhuma ação mais efetiva para conduzir esse processo. O Brasil é uma das piores situações do mundo. O efeito da CPI, ele vai ser maior para o atual momento político do Brasil ou para a eleição de 2022? Eu acho que para os dois. Mas espero que seja muito maior para o efeito de curto prazo. É preciso realmente responsabilizar quem fez isso. Professor Delfim, queria perguntar para o senhor sobre a sua expectativa em relação à cúpula do clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a cúpula em si e para a participação do Brasil. Eu acho que o Biden está se comportando muito bem. O Biden está revolucionando a economia americana, restabeleceu o bom senso. Esquecemos o Trump, que era um maluco. Eu acho que terá um efeito muito importante. É preciso entender o aquecimento global é a maior ameaça à civilização. Ministro Delfim, há muitos não, mas ainda há quem defenda isso como pauta de esquerda ou como utopia inalcançável. O senhor falou, não está apenas no centro das discussões, hoje em dia está no centro das decisões econômicas. O que é que falta para esses que ainda não se convenceram se convencer dessa necessidade?
Quem não se convenceu é o terraplanista, é aquele que nega a ciência. Isso não é de novo. Desde o século XIX, desde 1820, 1830, grandes cientistas têm apontado o fato de que o aquecimento global seria terrível, que ele acaba com a civilização. Professor Antônio Delfim Neto conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom restante de semana para o senhor e até semana que vem. Bom restante de semana para vocês e para o Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.